Em um mercado em constante transformação, a capacidade de filtrar informações relevantes e resolver problemas complexos é um forte diferencial competitivo. Por isso, deixo com vocês aí uma pergunta essencial e para muitos uma pergunta de milhões para o varejo moderno. Como utilizar dados de forma estratégica para melhorar resultados e impulsionar a inovação? Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos entender como interpretar informações pode ser o segredo para o sucesso da sua empresa e do seu negócio. Gostou do tema? Então se prepare que o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 155. Transformando o varejo, a paixão por problemas e o poder dos dados. E hoje vamos conversar com um especialista com mais de 20 anos de experiência no setor, Fábio Neto. É Chief Strategy Officer, CSO e sócio da Startse, uma EdTech focada em inovação e empreendedorismo. Com uma trajetória marcante como ex-diretor de marketing da BR Malls e uma vasta experiência em startups, ele traz uma visão interessante sobre o impacto dos dados na tomada de decisões e na resolução de problemas complexos no setor varejista. Olá, Fábio, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Super admiro aí o trabalho. Vamos falar bastante sobre cliente, dados, quais são esses problemas que a gente precisa resolver, para que de fato seja muito prático, né, para quem está nos ouvindo agora. Ah, legal. A gente está muito feliz em poder te ouvir. E antes da gente começar a falar especificamente sobre dados, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória que te fez chegar até hoje aí com esse cargo tão importante e causando tanto impacto aí, não só no varejo, mas no ambiente de negócio como um todo. Fala um pouquinho de você, por favor. Tá joia. Bom, obrigado. Eu sou o Fábio, né? Como bem dito, minha carreira toda eu construí em cima do varejo, então desde lá de muito novo, né, no varejo familiar, dentro da minha casa, enfim, minha família que tinha sempre o varejo. Depois, na minha vida profissional, eu entrei logo cedo numa lógica de distribuição para o varejo, né? Então, entrei numa grande companhia no Brasil que fazia distribuição da indústria para o varejo, então entendi muito esse lado e papel da indústria de construir produto, de alguma forma tentar endereçar os desejos do consumidor e pensando sempre uma estratégia de canais para onde que eu vou disseminar esse meu produto. E a gente tinha, né, óbvio, representantes e clientes no Brasil todo. Depois fui para um negócio ainda dentro do grupo de real estate, que era um negócio de shopping center, né? Ali naquela década de ouro dos shoppings no Brasil, ali no início dos anos 2000, então ali em 2002, eu entrei nesse mundo dos shopping centers. E é muito interessante porque eu construí uma carreira muito longa por lá, foram mais de 15 anos, quase 20 anos na carreira de shopping center, que me deu muito dessa visão sobre multissetores, né? Eu brinco, num shopping você tem que entender de cinema, de gastronomia, de moda, de perfumaria, de eletrônico, enfim, um pouco de serviços, de várias coisas. Então isso vai te dando, de fato, autoridade para tratar, né, os problemas do dia a dia de um lojista, que a gente sabe que o varejo, que é cada vez mais eu vim desse mundo do varejo, que a gente dizia, né, que os 3 grandes segredos do varejo era escolher uma boa localização, localização e localização, né? Se você tem um bom ponto onde passa gente, onde tem tráfego, provavelmente você vai ter boas vendas, porque o varejo tem um pouco desse papel, tinha, né, um pouco desse papel mais passivo de abrir as portas, montar uma boa vitrine, uma boa proposta de valor e esperar o cliente entrar. Então eu vim desse mundo e enxerguei o mundo se transformando nos últimos anos, essa ordem que se inverteu, um cliente que não entra mais na loja como entrava antes, e de lá para cá venho desenvolvendo, né, junto com a Startse, essa lógica de transformação de negócio. Então a gente trabalha tanto nas transformações estratégicas de negócio, que a gente entende se os mercados e clientes não param de mudar, a gente precisa o tempo todo ter uma estratégia mais flexível, né? Inclusive, a gente está gravando aqui num momento do ano, né, onde todo mundo fala muito sobre planejamento estratégico do ano seguinte. E é interessante, a gente pode depois discorrer um pouco mais sobre isso, mas não necessariamente quem tem um planejamento estratégico tem uma boa estratégia, né? A gente vai entrando nesse looping de ter bons planejamentos estratégicos, nem sempre a gente tem. Então, a gente trabalha muito nessa provocação de um design estratégico, que desdobra em outras 2 transformações. A transformação digital, que é algo também que a gente vai falar bastante aqui no nosso papo, né? Por que as empresas têm tanta dificuldade em se digitalizar? Por que essa jornada da transformação digital às vezes é um pouco decepcionante, frustrante? Quais são os aprendizados para nós nesse ponto? E por último, a transformação cultural, porque no fim do dia a gente tem que mudar a cabeça do empresário, a cabeça das pessoas que estão ali, porque se o cliente está mudando, eu não entender essa nova forma e tentar fazer do mesmo jeito que eu sempre fiz, a gente está vendo os resultados por aí. Então, um pouco de como eu construí minha carreira e hoje os temas que eu gosto muito de trabalhar nas
nas empresas. Ah, que legal, que legal. Acho que tem bastante assunto. Para começar, acho que é importante a gente falar sobre o quanto que os dados hoje são essenciais para o varejo. E queria que você trouxesse para a gente aí qual que é o impacto dos dados numa operação e como identificar quais são os dados mais relevantes para a minha operação. Vamos começar por aí. Boa. Não, sem dúvida, acho que é um consenso, né? Tem 10 anos que a gente fala desse negócio de dados, né? Quem lembra lá dos grandes slides, dos grandes eventos, dados é o novo petróleo, né? Se você não olhar para os dados, você vai ficar míope em relação ao seu negócio. Então, de fato, a importância do dado ela é muito clara. Onde foi o grande gap disso? Entre eu entender e ter a consciência da importância do dado e saber qual que é o dado relevante de fato para o meu negócio. Né? Tem uma loja específica, ou um serviço específico, ou uma operação de supermercado, ou alguma. O que é o dado que importa? E isso foi um grande desafio, Daniel, porque as pessoas, na busca de dados, acharam que dados era ter um bom cadastro. Então, olha, agora nenhum cliente pode comprar sem deixar o CPF no caixa. A gente começou a coletar um monte de CPF, aí tentava pegar ali a data de nascimento, tentava pegar ali onde que ele morava, qual o bairro dele. E a gente sempre veio primeiro do viés de dados cadastrais. Foi quando a gente começou a entender que, assim, ok, agora eu tenho o telefone do cliente, eu tenho o e-mail dele, eu sei onde ele mora. Só que será que eu entendo os interesses dele? Vale a pena ter um dado só de cadastro? E é interessante que a gente viveu isso no meio dessa corrida pelos dados, a gente viveu a pandemia, né? E eu lembro, eu tinha na minha gestão mais de 15 mil lojas no Brasil todo, lojistas no Brasil todo, operadores, e você virava para eles e falava assim, ó, agora é a hora de usar os dados para relacionar com o cliente, já que a loja está fechada, não tem como entrar. E a maioria concluiu que não tinha relacionamento, tinha cadastro. Então ele sabia muito bem onde a pessoa morava, o que fazia, o nome da avó, do cachorro, do tio e tal, mas nunca tinha usado aquele dado para de fato criar uma conexão e uma relação. Então a gente entendeu a importância, mas não soube numa primeira fase qual era o dado importante. Passado isso, ficou mais claro que os dados importantes e o principal dado que você tem que ter no seu negócio é do comportamento de consumo. Por isso que a gente vê muito forte, né? Essa entrada das big techs em todos os setores, né? Por que Apple, Google, Amazon, Netflix, iFood, Mercado Livre, todos esses caras que a gente já vê e vê tanto que eles são grandes, resolveram entrar em tudo. Resolveram ser banco, resolveram ser empresa de saúde, resolveram ser alimentação, resolveram ser varejo, marketplace e tal. Por quê? Eles levaram a sério a questão do comportamento de consumo que está por trás dos dados. Um outro setor que resolveu entrar no varejo agora e já está impactando muito são os bancos, né? Porque os bancos tinham os melhores dados dos clientes, que é o dado do cartão de crédito, que é onde eu gasto meu dinheiro, onde eu invisto meu dinheiro, que contas eu pago. Por isso que a gente vê bancos hoje, né, como o Inter, Nubank e tal, se transformando em marketplace, varejistas, telefonias e tal, porque eles entenderam que à medida que eu tenho o dado correto aqui no centro do meu negócio, eu tenho o cliente no meu poder. E esse talvez é um dos maiores desafios hoje do varejo, porque quando a gente fala de indústria versus canal, e a gente está falando aqui com um público majoritariamente que é o canal de vendas, né? Ou seja, ele comprou um produto, ou ele tem um produto da sua franquia, ou ele é um distribuidor ali de um produto de terceiros, né? Ele tem o poder na mão, que é o cliente. Só que ele hoje usa muito pouco esse poder na mão. Você pega lá o dado, o CPF, lá na boca do caixa do supermercado, na farmácia, e usa aquilo para quê? Né? Então, para mim, esse é o grande confronto que a gente precisa ter sobre é super importante, todo mundo deu o primeiro passo, mas não foi suficiente. Porque a gente deu um primeiro passo ainda que não revela o que de fato o consumidor quer. E eu acho que para mim, vale um parênteses para a gente discutir. Porque o varejo tem todo o poder na mão como canal e ele continua não usando esse dado a favor dele. Por isso que eu acho que a gente vive num ponto de inflexão de uso de dados. Quantos de nós aqui que estão nos ouvindo até hoje vai no supermercado e há 20 anos a campanha do supermercado é junte selinhos e troque por panelas, né? Junte selinhos e troque por facas. E aí a grande inovação não, agora é o sorteio de fim de ano. Você vai na boca da farmácia lá, ela pega o seu CPF para no máximo te dar um cashback de 5% ou te recomendar uma coisa, uma escova de dente que não faz muito sentido. Ou seja, ainda não estamos conseguindo usar como canal o poder que a gente tem na mão. Então, de novo, a gente tem que olhar para isso com seriedade e mais do que olhar só dados cadastrais, olhar de fato o dado que importa, que é o comportamento do consumidor. E a partir desse dado do comportamento, eu acho que o lojista, esse que está nos ouvindo, empreendedor, ele tem que entender que a partir desses dados, ele tem que criar estratégias de
personalização da experiência desse cliente, programas de engajamento, fidelização e retenção. É óbvio que você vai usar os dados para aquela tomada de decisões estratégicas, tipo previsão de demanda, gestão de estoque, campanhas de marketing, monitoramento de concorrência. Às vezes é importante você ficar de olho nos dados para isso. Tem um dado que é interessante também, que ele te ajuda na detecção de fraudes. Existe uma pesquisa aí que mostra que o uso da análise de dados pode reduzir fraudes em até 80% das operações. Então, os dados que estão aí disponíveis, você tem que ter a inteligência do que fazer com eles, né? Acho que não adianta você só ficar capturando dados. E como que a gente identifica quais são os dados relevantes para a nossa operação, diante de uma infinidade de dados? Cada segmento tem um dado diferente ou, em geral, os dados importantes são os mesmos, Fábio? Boa, ótima pergunta. Eu acho que tem dados fundamentais, que são os mesmos, óbvio, né? Preciso saber ali qual que é a persona, quem é o tipo de consumidor, se é um pai de família, se é um adolescente, se o meu público-alvo, quem é. Mas tem uma pergunta-chave aqui, Daniel, que por incrível que pareça é a pergunta mais básica que existe para qualquer negócio, para qualquer varejista, e tão difícil de responder, que é: quem é o seu cliente? Eu sei porque eu estou passando por várias indústrias e varejistas e existe uma confusão de quem é meu cliente? Meu cliente é o intermediário, é aquele que compra para revender. Meu cliente é aquele que é um usuário final, ele compra para comer o produto ali, ele compra para levar, ele compra para usar. Para que ele faz isso? Porque e é intrigante isso, porque eu tenho feito essa pergunta em grandes companhias hoje, para o Brasil afora, e cada um acha que o cliente é uma coisa. Não, o meu cliente é esse, o cliente é aquele, o cliente é aquele. Então, existe hoje uma miopia de quem é o nosso cliente. Por quê? Porque nós, historicamente, como varejistas e como vendedores de produtos e serviços, nos apaixonamos mais pelo produto do que pelo problema do cliente, né? E esse é um grande desafio aqui, porque quando você fala assim, Fábio, qual que é o dado do segmento X? Depende, qual problema o seu produto resolve, né? A gente ama uma frase aqui, vai muito lá do Vale do Silício, que é onde a gente está lá há muitos anos, que é: apaixone-se pelo problema que o seu produto resolve e não pelo produto que resolve o seu problema. Então, se eu sou uma mercearia, se eu sou uma operação de boliche, ou se eu sou um parque temático, ou se eu sou uma hamburgueria, se eu sou uma loja de moda lá do bairro, eu vendo um produto que está na vitrine, eu fico tentando quebrar a cabeça para como ter uma vitrine mais atrativa para fazer alguém entrar. Isso é viés de produto. Então, assim, olha, vamos colocar qual produto hoje na vitrine. Isso é um viés de diagnóstico de dado de produto. E tudo bem ter os dados de produto, saber o produto que mais vende, saber o ticket médio, quais peças cruzam uma com a outra, quem compra esse produto também compra esse produto, né? A gente veio desse viés de dados sempre de uma correlação de produtos. Então, quem compra uma calça também compra um cinto, quem compra um sapato também compra um cinto, quem compra uma fruta também compra uma outra coisa. Beleza, essa correlação de produtos sempre existiu e cada vez mais os dados têm que olhar para isso. Obviamente que tem. Só que como que a gente agora olha para o cliente? Porque se eu sou... Olha, a gente analisava muito esse exemplo, Daniel. Por exemplo, uma mulher dentro de um shopping center que saiu de uma loja de brinquedo e entrou numa loja masculina. Qual que é esse comportamento de consumo? Provavelmente ela é uma mãe de família que foi comprar um brinquedo para o filho ou para um amigo do filho, né, que vai ter um aniversário, e depois ela foi tentar comprar uma roupa para o marido ou trocar uma roupa para o marido. Então tá vendo que quando eu faço essa associação do que uma loja de brinquedo, uma loja de vestuário masculino tem a ver com uma mulher, eu tento entender um comportamento de consumo que tem a ver com o problema dela, e não com uma correlação só de produto. Então, para mim, como descobrir qual dado você precisa, investigue qual problema você resolve. E por mais que pareça ser um negócio meio clichê, entender o cliente, entender o problema, é algo básico que a gente não tem feito da forma correta. Por isso, num cuidado com um bando de dados que a gente vai acumulando, né, que não serve para nada no fim do dia, porque eu não conheço o problema que eu resolvo. Não, e a gente tem ouvido aí recentemente, inclusive na própria NRF, lá o maior evento de varejo do mundo, a importância de fazer o básico bem feito. Tem muita coisa que é básica, e aqui no nosso podcast a gente entrevista muito especialista, muito varejista, e eles sempre apontam, no final do dia, às vezes é fazer o básico bem feito que faz toda a diferença na sua operação. E com relação à coleta de dados e a como tratar esses dados, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade e o maior desafio?
eu acho que já não é mais tecnologia. Talvez em algum momento foi, especialmente para mim, que pequeno varejista, ter uma estrutura tecnológica para isso era uma barreira. Hoje eu acho que já não é. Isso você acha que é cultural? Você acha que é estrutural? Qual que você acha que é o desafio para o empreendedor conseguir coletar e tratar bem os seus dados? Boa. Acho que, sem dúvida, é cultural. Tem um lance ainda de mentalidade, né? Daquele varejista que veio da barriga no balcão, que conhecia todo mundo, que sabia o nome de todos os clientes, que sabe a preferência do cliente e tal. E ele fica entorpecido por aquilo, porque aquilo é um vício, né? Ou seja, a grande força de um varejista de sucesso, a gente fala muito aqui, né? Que força vira peso em determinado momento, né? Então, assim, a maior força de um varejista era saber o nome do cliente, saber o que o cliente gosta. Tal. Ao mesmo tempo, se tornou o maior peso dele. Porque agora ele não acredita que uma tecnologia, que uma inteligência artificial tal, vai fazer um trabalho melhor que o dele. E às vezes ele tem um pouco de medo da escala. Medo de, não, isso aqui nós vamos perder a nossa essência se a gente escalar demais, tiver dado demais e querer vender para muita gente e tal. Então, sem dúvida, a mentalidade é uma barreira, não só para captura de dados, mas é uma barreira para a progressão de negócio como um todo, né? Hoje, quando você fala com um lojista, até hoje, né? Fala assim, por que você não pegou o seu produto, ao invés de oferecer só na sua loja aqui, você não oferece ele também no marketplace? Você não oferece ele também? Não, mas de jeito nenhum, eu não vou entregar meu produto na mão de um marketplace. Não, eu sei o jeito de vender, né? Então tem esse apego ao sucesso que me trouxe até aqui, que eu nunca precisei muito dessas coisas hypes e deu certo. Só que agora, quando a gente enxerga novos entrantes, né, os insurgentes desse mundo digital, dos nativos digitais, usando os dados a favor, isso muitas vezes assusta, né? Aí fala assim, não, mas isso não é para mim, né? Não, isso é coisa lá desses influenciadores, não, isso é coisa dessa geração mais jovem, isso não é para mim. Então, essa barreira, Daniel, para mim é uma das principais barreiras. A segunda é, apesar de termos tecnologias extremamente acessíveis, existe uma falta de literacia tecnológica. Então, esse letramento do que é a tecnologia de fato, não, mas tem aqui a ferramenta XPTO que te ajuda na decisão e tal. A maioria das pessoas não tem essa consciência. Quando a gente pega a cauda longa do varejo, né? E eu tenho certeza que a gente está falando com um monte de gente aqui que está lá no interior do Brasil, tal, não faz parte de uma grande rede e já tem todos os seus sistemas. Ele tem essa dificuldade de acessar muitas vezes essa ferramenta. E quando acessa a ferramenta, isso também é muito presente, você instala uma Ferrari e usa ela como se fosse um Fusca, né? Então, as pessoas têm muita capacidade, mas de fato não têm o letramento. Isso vale para todo mundo. Quantos de nós aqui não usamos as ferramentas que a gente tem na mão, 10% delas, né? Quantos de nós não usamos o celular que a gente tem na mão, 15, 20% do que ele é capaz de fazer? Porque existe, de fato, um pouco dessa, vamos dizer assim, preguiça mental de desenvolver tudo que aquilo pode me oferecer. Então, para mim, mentalidade e sim o uso correto da tecnologia são grandes barreiras. E outra é pensamento analítico e crítico. Porque se eu tenho dado, mas não sei criticá-lo, analisá-lo, não adianta ter dado. Então, de novo, passa por um tema meio de educação, né? Talvez tenha um pouco do nosso viés aqui de ser um tema, de ser um negócio de educação, mas é uma educação geral, assim. Ninguém tem educação de dados. E olha só que interessante isso, porque esse papo de transformação digital de dados tem mais ou menos uns 8 anos no Brasil, né? Quando começaram a falar lá nas NRF de Omnichannel, surge aquela... E a gente tem sempre um delay, geralmente de 7 anos, de quando uma buzzword nasce e quando ela começa de fato a ser incorporada. E hoje é muito interessante isso, porque hoje eu vejo todo mundo correndo atrás de aprender sobre inteligência artificial. Nós aqui na Startse acabamos de completar a marca de 40 mil líderes formados em AI. Nós somos disparada a maior escola de inteligência artificial do mundo. Mas a reflexão que eu faço é por que 8 anos atrás, quando começou esse papo de dados, de tecnologia, ninguém correu atrás para estudar isso, né? Por que os empresários não se interessaram por isso? Por que as áreas de marketing, os RHs, não? A gente terceirizou isso com a área de TI, né? Então, a maioria dos empresários fala assim, pega um sobrinho aí que entende mais de TI, que está formando, põe ele aqui para olhar um pouco o que a gente faz e ver se a gente consegue ter alguma coisa aqui. A gente ignorou por muito tempo o valor que isso tinha no tempo. E agora que todo mundo está correndo atrás de inteligência artificial, que de fato é um negócio disruptivo, a gente viu que a gente não tem o alimento dessa tecnologia, que são os dados bem saneados. Porque a gente não deu importância para isso nos últimos 8 anos, né? Então fica essa reflexão, acho que da barreira, da mentalidade, da tecnologia e, sobretudo, da educação.
Ah, legal, legal. Excelente reflexão. E falando de inteligência artificial, você enxerga que o impacto vai ser gigantesco no curto prazo, no médio prazo? Você acha que a inteligência artificial vai ajudar a resolver esse problema de interpretação de dados? Como é que você vê o impacto da inteligência artificial hoje no varejo? Boa, perfeito. Eu tenho uma frase que o Satya Nadella, inclusive, está aqui no Brasil hoje, né? Que é o presidente da Microsoft. Ele falou um negócio muito interessante. Ele falou: inteligência artificial é como um maremoto. Por que ele falou que é um maremoto, né? Porque o que vem depois, maremoto é um terremoto em alto mar, né? E geralmente o que vem primeiro num maremoto é uma marolinha, uma ondinha pequena. E o que vem na sequência é um tsunami, né? Eu acho que nós estamos vivendo, a gente completa agora mês que vem 2 anos, né, do ChatGPT, que foi o que mais sacudiu todo mundo. Que todo mundo ouvia falar esse negócio de inteligência artificial, mas era um papo meio de nerd, que depois virou um papo meio de tech, e por último virou, 2 anos atrás, um papo de bar, né? Então agora no barzinho lá nós estamos discutindo inteligência artificial, ou seja, isso de fato, de repente entrou no nosso dia a dia. Mas eu acho que a gente ainda está vivendo essa marolinha, né? Todo mundo experimentando, todo mundo pegando, uns têm um pouco de decepção daquilo, outros não acham menos, tal. Mas vem aí, na nossa visão, é o ano que vem, é o ano disso, vem um tsunami muito forte, que de fato a primeira grande disrupção da inteligência artificial é eficiência e produtividade. A gente de fato está acessando agora, Daniel, a era da produtividade exponencial. Porque tudo nos últimos anos foi exponencial. Transformações de mercados, transformação do cliente, modelos de produto, modelos de e-commerce, varejo cada vez mais, né, fragmentado e diversificado. Mas a gente não teve a exponencialidade, a produtividade se manteve linear. E esse é uma dor hoje, uma doença do Brasil. Né? Quem lembra lá daquela capa da Exame uns anos atrás, que a gente precisa de 5 brasileiros para produzir o que um americano produz. Isso no varejo é muito claro. A gente enche o varejo de um monte de gente, usa muito pouco tecnologia, muito pouco inteligência, e vamos ali no olho, e vamos fazer o varejo acontecer e tal. E agora a gente tem uma nova possibilidade de fato, ter uma produtividade exponencial. Porque a gente costuma dizer aqui, tem uma frase que eu gosto muito, que é: toda nova AI que nasce toda semana, nasce junto com ela um novo ineficiente. Então, aquela pessoa que até ontem usava o Excel, hoje ela é ineficiente. Até ontem usava o sisteminha lá da loja, hoje é ineficiente. Até ontem sentava para discutir qual que era a vitrine, qual que era a melhor oferta, que preço colocar na Black Friday ou na promoção da Semana do Consumidor e tal. Virou um novo ineficiente. Se ele não usa, de fato, o AI para ajudar ele nisso, não dá. E para o varejo, isso é muito rico. Eu tenho feito com alguns clientes estratégia de expansão de loja 100% ChatGPT. E é impressionante. Fala assim, ó, eu quero expandir minha loja para 5 capitais do Brasil. Quais seriam as melhores capitais baseado no que você conhece da minha loja? Ele vai lá e sugere. Nessas capitais, quais seriam os locais que eu deveria abrir? Shopping ou rua? Se for shopping, qual shopping? Se for rua, qual rua? E ele vai lá e sugere. E eu, como eu conheço muito das cidades, dos shoppings, das ruas, eu fico impressionado com a assertividade. Esse dia eu estava fazendo isso para um amigo que tem uma rede de restaurantes. E aí eu fiz o upload do cardápio dele. Falei assim, ó, aqui no meu restaurante vende esse cardápio. Nesses locais que eu estou indo, esse cardápio meu criaria diferenciação em relação aos concorrentes? Quais são os produtos mais vendidos dos meus concorrentes? Aí ele trouxe o cardápio do que é mais vendido em cada concorrente. E eu falei, o que eu precisaria fazer no meu cardápio para me diferenciar em relação aos meus concorrentes? Me sugere, por favor, 5 produtos que poderiam ser campeões de venda nessa cidade se eu colocasse ele no meu cardápio. E ele trouxe 5 sugestões de produtos que seriam diferenciados se eu abrisse em Goiânia, ou em Cuiabá, ou em Campo Grande, ou em Campinas. E cardápios diferentes para cada região, baseados nos concorrentes que eu tinha e no ponto que eu iria abrir. Isso em 15 minutos usando o ChatGPT. Ou seja, não é magia, não é um negócio assim, nossa, é muito complexo. Não é. Abre e começa a conversar. Vai abrir uma loja em algum ponto? Pede uma análise, conversa ali, faz um upload da lista de clientes que você tem e faz assim, ó, sugere para mim 5 clientes que eu deveria convidar para tomar um café para ter um feedback. Liste para mim aqui na minha padaria os 10 clientes que eu poderia, ao ofertar um produto, também ofertar outro produto. Use isso a seu favor. Tire esse medo que muitas vezes a gente demonizou do AI, que vai ser um negócio, vai acabar com os empregos, que vão vir aí os robôs. Não, ele é um copiloto do seu processo de decisão. Então, use ele ao seu favor para tomar melhores decisões.
Eu acho que aí está a grande dica, né, para o empreendedor, o empresário que está nos ouvindo, que é muito acessível você começar a dialogar com as ferramentas de inteligência artificial que já estão disponíveis. O que antes você contrataria uma consultoria cara, demoraria meses para ter de resposta, hoje já está disponível, é rápido, é fácil, mas você tem que começar a usar. Usar, entender, se tiver dificuldade, chama o sobrinho, chama o vizinho, chama um amigo para te ajudar, mas o importante é isso, aos pouquinhos você começar a ter mais afinidade, porque realmente você vai começar a ter muita resposta, você vai começar a ter muita informação relevante, e aí a gente vem para o próximo passo da nossa conversa, Fábio. Com informação na mão, o diferencial passa a ser a execução. Executar as coisas viram um diferencial, porque a informação ela está muito mais acessível, informação de qualidade estratégica, né? Então o segredo agora vai estar na execução. Sim, eu acho que execução sempre foi a melhor, eu costumo dizer assim, a melhor estratégia é uma boa execução, né? Às vezes a gente faz essa separação assim, o que que é estratégia, o que que é execução, né? E a gente tinha meio aquela lógica de vamos pensar no planejamento estratégico da minha marca. Provavelmente vocês estão aí, quem está nos ouvindo, pensando assim, o que que eu vou fazer em 2025 com o meu varejo, né? Eu vou abrir mais uma loja, eu vou expandir, eu vou mudar o setor, eu vou incluir um portfólio diferente. E aí, baseado na sua experiência, você vai fazer um planejamento, né? Então, o ano que vem eu quero abrir 3 novas lojas, ou o ano que vem eu quero fazer tal coisa. Ou colocar um serviço dentro da minha loja para criar uma recorrência e tal. E aí a gente tinha antigamente essa lógica meio GPS, assim, que eu gosto de dizer, Daniel, que era assim, você colocava um destino, aquele plano te dava o caminho, você ia por aquele caminho e chegava no destino. Essa era a lógica meio que a gente tinha antigamente, os GPS funcionavam assim. Só que hoje eu tenho perguntado para todas as empresas por onde eu passo. Quem bateu exatamente aquilo que planejou para o primeiro semestre agora de 2024? 99% não bateram. E aí minha pergunta é, falta gente inteligente? Não falta, as pessoas estão cada vez mais inteligentes. Faltam dados? Não falta, as pessoas têm cada vez mais dados. Falta opções para tomar decisão? Não falta, a gente tem cada vez mais decisão. Por que que a gente vive essa crise de assertividade? Que existe um novo jeito de fazer acontecer, existe um novo jeito de executar. Que agora, quando eu coloco o meu destino lá no meu GPS, que agora é o Waze, né? Quando eu coloco assim, eu quero expandir a minha loja, eu quero ampliar o meu mix, primeira coisa que acontece no Waze, ele te dá 4, 5 opções de rota. E aí, agora a gente tem que tomar mais decisões que a gente tomava antes. A gente não está preparado para tomar tanta decisão quanto a gente tomava antes. E uma certeza que eu tenho, que uma vez que eu escolhi um caminho, falei, não, dessas 5 opções eu vou escolher esse caminho aqui. No meio do caminho vai ter um recalculando rota o tempo todo, né? Por aqui tem um buraco, aquele ponto que eu queria não dá mais. Aqui agora, onde eu estava abrindo a minha loja, começou uma obra que interrompeu o meu fluxo. Nossa, agora eu estava vendendo um produto e esse produto caiu na graça do povo, ou um nutricionista falou que ninguém é mais para comer o meu produto. Ou seja, coisas vão surgindo no meio do caminho, né? A gente teve que lidar uns anos atrás aqui, não sei se você lembra, da crise dos canudos. Olha só, o varejo que dependia dos canudos por conta de uma foto, né? Quando um canudo lá apareceu lá na tartaruga, eu trouxe o seguinte, cara, ninguém mais pode usar canudo, o varejo começou a apavorar, não tinha fornecedor, as indústrias todas começaram a quebrar por conta de uma notícia hoje. Você tem que recalcular uma rota muito rápido, né? Marcas que tinham market share absurdo por conta de uma ou outra variável vão perdendo um market share absurdo. Lembra aquelas marcas que a gente adorava comprar, aquele varejo que a gente adorava aí? De repente, cadê? Não estão mais aqui, né? As lojas, lembra? Até 5, 6 anos atrás, eu tinha, lembro, nos shoppings, 50 lojas de CDs e DVDs, quem lembra disso? Né? E você falava lá pro lojista, olha, cara, você não tá vendo a música digital vindo por aí? E ele falava assim, não, Fábio, fica tranquilo, essa música é muito ruim, não tem os graves, não tem os agudos, e ele se acomodava naquilo que era o plano dele, e não soube ter uma execução fluida. Então, para mim, o papo de execução é, primeiro, eu tenho que ter uma visão clara de onde eu quero chegar. E parece ser básico isso, mas não é. Se eu conversar com a maioria dos varejistas que estão nos ouvindo aqui, você tem clareza absoluta de qual a visão do seu negócio para 2025 e onde você quer chegar. Poucos têm. Poucos estão tocando o dia a dia, meio na agenda das pendências e não sabem muito bem onde chegar. Então, visão clara eu preciso. Porque se eu não tenho visão clara, eu não mobilizo um time, eu não tomo as decisões certas. Só que a execução é fluida. Não dá mais para executar do jeito que a gente executava antes. Existe um novo jeito de fazer executar, que é essa execução adaptativa. Então, assim, ok, o plano era esse, mas já que o mundo é mais imprevisível do que o meu plano, já que eu não consigo colocar na caixinha tudo que eu tenho que fazer, eu tenho perguntado para todo mundo, Daniel, quem tem certeza absoluta de como vai fechar o ano 2024?
Ninguém tem, falta 90 dias, 90 dias. E ninguém sabe como vai fechar. Ou seja, então, a lógica da execução, num mundo de imprevisibilidade, é a lógica da adaptabilidade. Então, aquelas crenças que eu sempre tive, aqueles dogmas de fazer varejo, não, mas varejo é assim, vitrine é assim, correlação é assim, peça por atendimento, ticket médio, e todos os, né, o vocabulário do varejo que sempre funcionou, nesse mundo de adaptabilidade, será que funciona desse mesmo jeito? Aquele papo do, não, eu nunca vou vender isso na minha loja porque vai fugir do meu core business. Não, eu nunca vou fazer. Não sei. Então, de novo, onde está a vulnerabilidade da execução? Quando eu estou aficionado no plano e no produto. Então, eu falo, não, eu tenho que cumprir o plano com esse produto. Sendo que no meio do caminho o cliente já está te dando pistas que não é por ali. Por isso, né, que eu tenho falado muito, cada varejista e cada empresário tem que ser um radar de sinais, tem que saber capturar o que está mudando. Né, eu até estava contando para vocês lá no evento lá do CNDL, olha, impactos transversais, né? O que está acontecendo com o mundo das bets impactando o varejo? O que está acontecendo lá, eu dei o exemplo lá, né, dos usos de medicamentos, tipo Ozempic, que está impactando o varejo. Né? Cada vez mais essa transversalidade, uma coisa que acontece num outro setor, impacta o meu. E aí agora não dá para simplesmente dizer o seguinte, não, mas eu tenho que cumprir o planejamento e executar bem feito. Não dá, tem que ter adaptabilidade. Ah, legal, legal, legal. Eu acho que é isso mesmo, né? Uma visão clara é o começo de tudo, mas flexibilidade e agilidade para reagir a essas mudanças tão rápidas e intensas que a gente está vendo no mundo é essencial. Cada vez mais as coisas estão mudando rapidamente, com uma intensidade grande, atingindo o seu negócio. Se você ficar preso ao plano, você está lascado. Então você tem que ter flexibilidade, agilidade, uma visão clara de onde você quer chegar e você está atento às grandes mudanças que estão ocorrendo todo dia. Então você tem que ter aí uma curadoria de conteúdo do que você vai acompanhar. Não dá para acompanhar tudo. Se você ligar jornal, acessar site, é muita notícia, muita informação, mas você tem que saber selecionar ali quem são seus curadores de conteúdo para você estar ligado nessas mudanças rápidas de tendência. A gente tem E sabe que falado é um aqui. ponto, Daniel? Só comentar aqui que eu acho que é bem importante. O novo jeito de executar é um jeito onde você consegue, a gente fala da ambidestria, né? Como que você faz muito bem o que você sempre fez aqui com o seu braço mais forte, direito, que é eficiência, fazer o básico bem feito, ter uma linda vitrine, produtos maravilhosos, time bem treinado, sistema funcionando. Isso tem que fazer. Mas como que ao mesmo tempo você cria uma cultura de experimentação? Então, o novo jeito de executar é um jeito que eu consigo lidar com projetos e com experimentos ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Então, um grande varejista de eletrodoméstico no Brasil, um grande cliente nosso, eu estava com o CEO e ele me disse o seguinte, imagina uma loja de eletrodoméstico, vendo lá, geladeira, fogão e tal. E ele falou assim, Fábio, sabe qual que é o produto que mais está crescendo venda aqui dentro da minha loja? Eu falei, cara, não sei. Ele falou assim, vinho. E vinho? Mas nem sabia que vocês vendiam vinho. Ele falou, não, eu sou o maior vendedor de adega do Brasil. E sabe o que começou a acontecer? Todos os clientes iam lá na hora de comprar, compravam uma adega minha e perguntavam para o meu vendedor, qual que é a loja de vinho mais próxima aqui no shopping? Aí o vendedor falava, vai lá naquela loja ali, naquela ali, naquela ali. Ele de tanto ouvir aquilo, um dia ele estava na loja e falou assim, cara, peraí, vamos fazer um experimento? Então, ao invés de eu falar assim, agora vamos criar o projeto vinho e vamos criar um planejamento robusto, não, vamos experimentar. Pega uma loja, ele pegou um shopping aqui de São Paulo, Shopping Ibirapuera, que tem aqui em São Paulo, falou assim, vamos testar para todos os clientes que chegarem, nós vamos oferecer a adega com vinho e sem vinho. E aí, nesse experimento, ele viu que só vendia a adega com vinho. Porque todo mundo já estava lá e falou, vou comprar a adega já lotada de vinho. Aí ele falou assim, não, legal, vamos fazer agora, desdobrar isso para várias lojas. Então ele desdobrou isso para 20 lojas que ele tinha e começou a vender só com vinho, só com vinho. Ele falou assim, peraí, se as pessoas estão tendo interesse, vamos fazer um outro experimento? Vamos tirar o vinho da adega agora e vender ele fora para ver se as pessoas vêm repor a adega aqui. Porque toda loja de eletrodoméstico tem um problema que chama-se frequência. Né? Ninguém compra geladeira todo ano, ninguém compra fogão todo mês, ninguém compra cama. Você volta numa loja de eletrodoméstico de 10 em 10 anos. Ele criou, a partir de um experimento, um efeito recorrência de um produto que não fazia sentido para ele vender, pensando no core, mas tinha uma ligação com o core. Mas ao invés dele executar aquilo via projeto, ele só experimentou. Então a dica que eu dou aqui, gente, comece a experimentar. Experimenta, não precisa ser, mas eu não tenho dinheiro para investir para abrir uma nova vertical. Cara, vai ali na loja do lado, vai no concorrente lá, compra 5, 6 produtos e tenta vender 2 produtos juntos. Tenta fazer uns combos inusitados.
e vê se isso valida. Se validou, aí você dobra a aposta e investe naquilo. Então, essa cultura da experimentação ela é muito importante para a execução. Não, e esse é um exemplo claro da nova forma de você fazer negócios, né? Hoje em dia você precisa estar com a cultura da experimentação. Deu certo, continua, não deu certo, para. É isso mesmo. Acho que a gente tem falado muito sobre isso. Nosso ouvinte aqui sabe que a gente já conversou com vários especialistas e essa ideia a gente tem reforçado cada vez mais. A gente tem falado muito sobre transformação digital. Você tem mostrado aqui nesse bate-papo nosso já o quanto que é importante o varejista estar ligado nas questões digitais, mas aí tem a questão da transformação cultural. Como que é a relação que você enxerga entre qual é o peso da cultura na transformação digital e vice-versa? Perfeito. Essa é uma das mais desafiadoras. Por quê? Porque a transformação cultural você não acelera com dinheiro. Você não acelera na sua intencionalidade qualquer. Ela leva tempo. Porque cultura é cultivo, né? Cultura vem da palavra cultivar, que é aquilo, é você lançar uma semente e regar todo dia. E não dá para chegar lá e antecipar, deixa eu ver se já está crescendo a minha planta, a minha cultura. E a gente criou uma expectativa, né? Que é, toda vez que eu falo da palavra transformação, ela cria uma expectativa de um antes e de um depois. Então, antes eu era isso, e depois que eu me transformar, eu serei aquilo. Então, tem um ponto A e um ponto B. E a gente fica naquela expectativa que um dia eu vou cortar a fita da transformação cultural, né? Ah, que dia que é a inauguração dessa transformação cultural? E aí, muitos de nós criou essa expectativa errada. E à medida que a gente foi andando do ponto A para o ponto B, e fomos nos transformando, eu acho que ao longo dos últimos 6, 7 anos, o varejo foi se transformando, os empresários, todo mundo se transformou de alguma forma para olhar. Só que esse ponto B é móvel, ele não para de andar. Então, existe uma frustração que parece que eu nunca estou chegando, porque parece que sempre tem um pouquinho distante, porque quem muda o tempo todo é o consumidor, o mercado, o ecossistema, etc. Então, o conforto emocional que eu acho que a gente tem que ter aqui é a transformação é infinita, ela é contínua, ela é para sempre. É uma Né? Por jornada. isso, escreveu esse livro nosso aqui, né? Organizações Infinitas. A gente fala muito de liderança infinita, porque a gente entende que é o tempo todo esse momento de me matar para morrer um pouquinho todo dia para me perpetuar, morrer um pouquinho todo dia para me perpetuar. Então, transformação cultural tem a ver com isso, de cultivar todos os dias algo que de fato aonde a gente quer chegar. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa ansiedade cria algumas antecipações. Ou cria frustrações internas muito ruins. Lógico que tem alguns pontos que, se você não transformar rápido, você fica para trás. A gente está falando, algumas mentalidades aqui, não dá para ficar 10 anos esperando uma mudança. Até lá, se a sua empresa já morreu. Até lá, o seu time já te abandonou. Mas, no todo, é um processo contínuo de construção, pecinha por pecinha, tijolinho por tijolinho, todo dia. Não dá para acelerar como muitas vezes a digital dá. Se você acelerar com dinheiro, contratar sistema, trazer gente boa, se acelera a digitalização, mas cultura não é assim. A cultura faz no dia a dia, tem a ver com hábitos, tem a ver com crenças, como o Fábio falou, é regando ali a sementinha, não tem outro jeito. Mas em algum momento você tem que começar. Então, se você ainda não está com essa cultura da transformação digital implementada no seu negócio, hoje é o dia, esse é o momento, comece, crie um hábito, crie uma rotina, se informe sobre o assunto. Hoje em dia, conteúdo para te ajudar está disponível em muito lugar. Não é por falta de conteúdo, é uma questão de realmente você ter uma atitude, implementar um hábito. Eu acho que vai ser possível. Um outro ponto que eu queria tratar com você, Fábio, antes da gente já se encaminhar para a parte final desse bate-papo, é a questão da resolução de problemas. O quanto que isso é fundamental numa mentalidade de varejo, especialmente, que o empresário, o empreendedor, ele seja apaixonado por resolver problemas. Você já trouxe isso no começo da nossa conversa, mas eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre o quanto que isso é um diferencial efetivo mesmo, quando você tem essa mentalidade e essa atitude de assumir. Eu sou um resolvedor de problemas do meu cliente. Explica um pouquinho mais a sua visão sobre isso. Bom, eu acho que o paradigma, né, da palavra problema, ela é interessante, porque problema significa algo ruim, né? Quando a etimologia ali, quando a gente pensa nisso, tô com um problema, então você está com algo ruim. E o que a gente ensinou todo mundo, né? A vida nossa, primeiro da minha geração, não me traga problema, traga solução, né? Essa é uma frase linda, né? Então, assim, a gente cansou de falar isso para todos os nossos liderados, para de me trazer problema, traz a solução. Com isso, a gente foi deixando as pessoas cauterizadas no sentido de que problema é muito ruim. E problema você deve evitar. E se surgir um problema, foge dele rápido, resolve ele logo.
Só que as transformações, a inovação, acontece no problema e não na solução. Porque sentar em cima do problema para entender o problema é de onde nascem os novos produtos, as novas ideias, as novas soluções. Foi alguém que parou para pensar e falou assim, cara, qual que é o problema de um banco? Cara, o problema de um banco é esse, esse, esse. Foi lá, pegou um pedacinho daquele problema, transformou, se tornou grandes companhias. A gente está vendo esses bancos digitais, esse negócio, disruptando. O outro foi lá e falou assim, qual que é o problema do setor imobiliário? Aí foi lá, pegou um pedacinho, tem vários probleminhas, ele morou em cima de um dos problemas, resolveu um pedacinho daquele problema, se tornou um unicórnio, multibilionário. Todas as grandes empresas que nasceram nos últimos 10 anos e se tornaram bilionárias, é porque elas pegaram os seus setores, elas não disruptaram setores, né? Você pega esses bancos novos, você pega as novas imobiliárias, você pega as novas plataformas de conteúdo, elas não acabaram, disruptaram tudo que existia, não. Elas pegaram um problema da jornada, simplificaram, facilitaram e explodiram. Então, o ponto é se apaixonar de fato por esse problema, né? Fábio, quer dizer então que eu não... que existe o seguinte, gente, existe aquele problema que é o problema operacional, né? Existe aquele problema que é um problema conceitual. Existe o erro operacional e o erro experimental. Então, se você tem alguém no time, ou se você tem alguém no seu produto, ou na sua loja, que tem erros operacionais, isso tem que se resolver rápido. Erro operacional é intolerável. Cara, tem um aqui, a lâmpada está queimada. Não, o cara montou a vitrine toda errada. Não, ofertou o produto no preço errado. Não, isso aí não é para a gente tolerar. Isso não é problema. Isso não estou falando desse tipo de problema. Esse tipo de problema você tem que ser resolutivo, chegar lá e resolver. Agora eu estou falando de um problema mais conceitual. A gente fala muito de dor de dente e dor de alma aqui na Stein, né? Então, assim, tem a dor de dente que você vai lá e resolve rápido. E ninguém consegue ficar com aquela dor de dente muito tempo, né? Então, o cliente chegou lá, ele precisa muito, resolve o problema dele. Só que tem a dor de alma, que é aquela dor assim, cara, o que de fato essa pessoa está buscando quando ele vem comprar meu produto? Será que é inclusão social? Será que é se pertencer em algum lugar? Será que é abreviar o tempo dele? Será que é resgatar o casamento? Será que é agradar o filho que vive numa família de pais separados? Será que é para alimentar um processo que ele está de saúde? O que eu estou resolvendo aqui? Eu estou vendendo esse produto ou de fato eu estou resolvendo algo? Porque aí se eu dedico mais tempo, menos no meu produto e mais resolver aquilo, vão surgir novas ideias de como colaborar ali. E aí eu aumento meu ticket médio, eu aumento a minha cesta de compras, o que é possível ofertar para ele, se eu entendo de fato o problema que ele está vivendo. Excelente análise. É praticamente aí, acho que uma aula para o empreendedor que está nos ouvindo sobre como abordar essa questão dos problemas. Acho que ficou aí um excelente insight para que a pessoa realmente mude sua forma de enxergar os problemas. Bom, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, preciso reconhecer aí o tanto que a Startse hoje se tornou um ecossistema super sólido, estruturado, ajudando empreendedores, seja como portal de notícias, seja como escola de negócios, como organizador de missões internacionais, trabalha com rodadas de investimento. Então, a Startse realmente é uma grande referência. Para vocês chegarem aonde chegaram e continuarem crescendo, quem que inspira vocês? Pessoas, empresas, quais são as referências que vocês têm para realmente conseguir tanto sucesso, tanto crescimento, Fábio? Boa pergunta. É uma pergunta Peguei de diferente. surpresa. Não, uma pergunta muito boa, porque de alguma forma ela nos faz refletir sobre as nossas referências, né? A gente tem várias referências, sem dúvida, o que a gente mais tem admirado e por que a gente buscou estar, né? Vocês estão vendo aqui, tem uma caixinha aqui, né? Nós estamos há 9 anos no Vale do Silício, porque a gente entendeu que ali é o epicentro do nascimento de toda a nova mentalidade global, principalmente ocidental, de fazer negócio. Nós estamos há 6 anos em Xangai, na China, para tentar entender por que esse lado do mundo, esse outro lado do planeta, entrou tão ferozmente de cá e está influenciando todos os negócios aqui. Então, nossas grandes influências e inspirações são esses hubs de inovação. A gente esteve também por muitos anos em Israel, era um dos hubs principais, a Startup Nation, né, a nação empreendedora. Obviamente, por conta de toda a situação que está acontecendo lá, a gente não tem ido, mas a nossa grande inspiração vem desses lugares. Esses lugares têm características similares. A primeira delas é conhecimento. Então, tanto no Vale do Silício, quanto na China, quanto em Israel, a valorização do conhecimento é absurda, que é algo que no Brasil é muito difícil. Por isso que, às vezes, a gente se posiciona como esse
lugar do conhecimento, né? E um conhecimento do agora, porque a gente não gosta de futurismo, não gosta de ficar falando, do futuro. Eu não falei nada de futurismo. É tudo que você pode mudar e agora no seu negócio. Só que você precisa investir em conhecimento. O segundo ponto, que é muito importante em todos esses lugares, que é o que a gente pode chamar de ousadia ou coragem, ou até no Vale eles chamam de rebeldia, né? Lá em Israel eles chamam de chutzpah, que é essa capacidade de questionar o status quo. De falar assim, por que as coisas são assim? Por que eu tenho que continuar abrindo minha loja todo dia nesse horário, vendendo produto assim? Porque não tem nada que eu possa fazer de diferente aqui. E quando eu conecto conhecimento, ou seja, repertório, com essa mentalidade do questionamento, né, dessa transgressão positiva, eu crio negócios muito vencedores. Então, esse é um pouco de como a gente faz aqui, né? A gente está o tempo todo investindo em muito conhecimento, e o conhecimento vem das nossas relações. Então, por exemplo, um podcast esse aqui, um bate-papo desse, me enriquece como conhecimento. Ontem, amanhã, todos os dias a gente está enriquecendo, mas ao mesmo tempo fazendo as perguntas certas. Tem uma lá em Israel, o ano passado, quando eu fui, né? Eu visitei, eu queria só fechar com isso aqui, porque isso aqui para mim é muito forte. Eu visitei o general do exército de Israel, o general que fez aquele Iron Dome, que é aquele campo de força que tem em volta de Israel, tá? Um dos caras mais geniais do mundo hoje e tal. E eu fiz uma pergunta para ele, a gente estava com uma turma lá de clientes, né? A gente fez a pergunta, por que Israel é essa nação tão inovadora, tão inspiradora, né? Levou as grandes inovações de saúde, de cibersegurança, de agro, do mundo inteiro nasceram em Israel, num país desse tamanhozinho, super escassez, não tem nada de bom lá, não tem água, não tem nada. Pô, como que vocês fizeram isso, né? E o que a gente, como brasileiro, poderia aprender, né? Nos inspirar. Eu, como start, como que eu levo a inspiração? Aí ele me voltou com uma pergunta. Ele falou, não, eu vou te fazer uma pergunta. Ele falou assim, o que você pergunta para os seus filhos quando eles chegam da escola? Eu falei, meu Deus, mas eu fiz uma pergunta tão bacana. Achei que o cara ia me dar 5 passos de como construir uma empresa no país. Ele me faz uma pergunta dessa, né? Não, eu pergunto, como foi, filha, a escola? Tem 2 filhas, né? Como que foi lá, filha, a escola? Brincou muito? O que aprendeu hoje? Foi legal? E as amizades? Tá tudo bem? E tal. Ele falou, então, é por isso. Aqui a gente faz muito diferente. Aqui a gente senta todos os nossos filhos quando chegam da escola e a primeira coisa que a gente pergunta é: o que vocês questionaram hoje? Quais ideias vocês confrontaram? E ele falou, isso num país que respeita muito hierarquia, porque lá todo mundo serve ao exército de 17 a 21 anos, né? Então, ele tem noção hierárquica, mas não necessariamente ele se coloca abaixo, ele questiona o status quo. Então, para mim, eu acho que a grande inspiração nossa para a gente se perpetuar, como profissionais que estão nos ouvindo aqui, varejistas, lojistas, gente que quer ter uma carreira de perpetuidade nesse mundo que a gente vai viver cada vez mais e que as coisas estão se transformando, ter a capacidade de fazer boas perguntas. A gente viveu por muitos anos a tirania da resposta, onde cada um de nós aqui era avaliado pela qualidade das nossas respostas. E hoje, nesse mundo que não tem mais resposta certa para muita coisa, né, a resposta muda todo dia, como que a gente vai ser capaz de fazer boas perguntas? É um pouco do que nos inspira aqui todos os dias. Muito bom, muito bom. Obrigado aí por compartilhar. Acho que essa mensagem final realmente é transformadora para quem conseguir entender a complexidade disso. Realmente saber questionar, às vezes, é muito melhor do que simplesmente saber responder, né? Não são as respostas certas, às vezes são as perguntas certas. Obrigado, Fábio, por compartilhar com a gente. Queria pedir aí para você deixar a sua mensagem final, se quiser deixar seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais de você e do seu trabalho. De qualquer maneira, já agradeço muito aí por você ter dedicado esse tempo e compartilhado tanto ensinamento bacana aí com a gente. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite de novo. Para mim é sempre um prazer falar com varejistas. Eu acho que a gente vive um ponto de inflexão maravilhoso do varejo, de muita oportunidade. Então, o que não faltam são notícias de ameaças, mas eu vejo com um olhar muito otimista. Então, espero que a fome de cada um aqui em querer se transformar, em querer mudar todos os dias, seja esse grande motor de transformação de vocês. Quem quiser ouvir um pouquinho mais, pode me seguir lá no LinkedIn, Fábio Neto, ou no Instagram, @Fábio_Neto. Estou sempre ali também levando conteúdo, postando um pouquinho do que a gente faz aqui. E as redes todas da Startse, né, que a gente está sempre também bem rico de conteúdo. Obrigado, Daniel. Muito bem, muito bem. Conversamos hoje com o Fábio Neto, Chief Strategy Officer, CSO e sócio da Startse. Excelente bate-papo, com muita inspiração. Obrigado pela participação e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas.
Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.